Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre um cerco. Parece estranho? Primeiro vamos pedir a orientação de Deus. Ó nosso Pai que habita nos altos céus, te agradecemos imenso, Pai, que todos os dias a oportunidade que nos dás em percebermos aquilo que se passa à nossa volta, em podermos entender, mediante a análise dos acontecimentos, o cumprimento das profecias que tu, no teu livro, predisseste há muitos anos. Então, Senhor, estamos gratos por viver num tempo como este, porque vemos neste momento o que muitos homens do passado não conseguiram ver. Então, para isso, ajuda-nos a estarmos firmes na tua palavra e na tua fé, para que na realidade não pereçamos. Aquilo que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, disse há pouco que vos vinha falar de um cerco. Porquê? Vamos começar com um versículo bíblico. Ele encontra-se no livro de Ezequiel. Está logo antes de Daniel. Também é um livro bastante profético, de Daniel. Mas vamos a Ezequiel agora. Também ele contém algumas profecias e algumas descrições, na realidade, sobre aquilo que se passava antigamente, no tempo dos reis de Jerusalém, nos tempos do Israel bíblico, mas como a história sempre se volta a repetir, então muitas coisas escritas no livro de Ezequiel, elas repetem-se nos dias de hoje. Escolhi para hoje, no capítulo 22 de Ezequiel, o verso 25. E diz-nos o seguinte: conjuração dos seus profetas já no meio dela, como um leão que ruge, arrebatando a sua presa, eles devoram almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Neste contexto falava sobre Jerusalém, ou, no caso, os pecados que Jerusalém, que o povo de Israel cometia. Mas hoje vamos analisar os pecados não só do povo de Israel, mas sobretudo desta ordem estranha na qual nós estamos sendo inseridos. Queria começar com uma notícia. E esta notícia diz o seguinte: vem dos Estados Unidos. Estados Unidos é aquele lugar onde as profecias, ou onde a maioria das profecias se vai cumprindo, porque ela, como vocês sabem, aquela nação é uma nação de peso, é uma nação, digamos, importante a nível mundial, e eles são também o suposto Israel escolhido por Deus para os dias do fim. Infelizmente, os Estados Unidos da América fracassaram nesse intento. Aqueles que deviam ser uma luz para o mundo, na realidade, apenas lançam escuridão sobre a terra. Mas vamos ler. Diz que os mandatos das maçãs, pestilência, estão começando a ressurgir à medida que os membros do governo iniciam uma campanha de sussurros sobre os novos bloqueios e restrições em setembro. Na realidade, algumas empresas norte-americanas têm, devido ao aumento do número destes problemas, não é? Destes casos, destes problemas, muitas empresas americanas têm adotado novas regras, de facto, medidas que já foram adotadas antes, por causa de rumores de casos de pestilência, têm adotado algumas medidas, como algumas obrigatoriedades, algumas restrições que já aconteceram no passado e estão voltando a acontecer. De facto, a administração Biden tem sido, digamos, enérgica no sentido de questionar as pessoas novamente, apelar às pessoas novamente o uso das maçãs e questionar às pessoas se na realidade elas já têm sido, digamos, tratadas com um determinado produto. Diz também esta notícia que o recente aumento dos casos da pestilência em algumas regiões estimulou um punhado de entidades em todo o país a estabelecer os mandatos da maçã,
reacendendo o debate sobre o lugar que os requisitos da maçã ocupam numa era de convivência com a pestilência. Ou seja, está lançado, por conta da medida de muitos destes problemas que estão aumentando, não é? Todos os dias, novamente vê-se ou vão restabelecer as regras para se usar maçãs. E na realidade nem toda a gente está de acordo. E as pessoas agora, neste momento, querem discutir um pouco melhor essa situação. Trago-vos também mais uma notícia que diz que a obrigatoriedade da maçã retoma à medida que os casos de pestilência aumentam. Então vemos que este problema, que já não é novo, está novamente a acontecer. Este problema que na realidade já tem assolado já nos assolou no passado, novamente ele está se levantando e está ganhando novamente grandes proporções, à conta de uma variante chamada EG5 ou ERIS, que na realidade não é mais do que uma outra forma de condicionar o mundo. Nome este curioso que na realidade é o nome de um deus grego, que tem a ver com confusão, com choque, com desentendimento. E na realidade eles escolheram bem o nome para esta pestilência. Amigos, o que trouxe até agora não é nada de novo, embora as coisas estão voltando a acontecer. Por vários países do mundo nós vemos o aumento destas situações a acontecer e com elas vem de arrasto um determinado número de leis, um determinado número de coisas que nos vão, digamos, roubar a liberdade, de coisas que nos vão condicionar. Não sei o número de leis. Sabemos que os governos têm preparado as suas populações para que na realidade elas se voltem a habituar novamente à velha rotina que durou alguns 2 ou 3 anos, agora há pouco tempo. Então vemos que na realidade este cerco está-se apertando novamente. Sei que o conjunto de ilhas das Caraíbas têm sido advertidas pelos seus governantes para voltar às novas regras que já existiram. Sei que, como vemos agora, o governo norte-americano tem estado também enérgico nesse sentido, Brasil, China e vários outros países do mundo que, por enquanto, estão se levantando com estas questões e conduzindo as suas populações novamente aos velhos hábitos, aos infelizes velhos hábitos. Sei que vocês me entendem, não posso falar de outra maneira, mas sei que vocês são mentes pensantes, mentes capazes e estão-me entendendo naquelas coisas que vos quero dizer. Porque censura, infelizmente, existe em todo lado. Porquê é que nos venho falar destas coisas? Deixem-me voltar atrás no tempo, meus queridos. Porque vocês sabem bem que a história sempre se repete. Já dizia o rei Salomão que não há nada de novo debaixo do sol. É tudo... Todas as coisas se vão repetindo. Na cidade de Jerusalém, e vamos recuar no tempo até ao ano 70 da nossa era, a cidade de Jerusalém era uma cidade próspera, como muitas outras, embora sob o comando dos exércitos romanos, pois era uma província de Roma, a Judeia. Na realidade, esta cidade, apesar de próspera, era composta por habitantes só já de si próprios de cariz rebelde e obstinados, o que consecutivamente ao longo dos séculos foi irritando o Império Romano, os imperadores da Roma. Parece que no ano 70
a paciência do imperador romano parece que se esgotou. E ele mandou um dos seus generais, chamado Sestio, com os exércitos para cercar Jerusalém. Eles sitiaram a cidade tinha portas bastante fortes, tinha muros quase inexpugnáveis e aquele cerco durou alguns meses. Pelo que, segundo reza a história, o general Sestio levantou o cerco, provavelmente para ir ajudar outro contingente romano numa determinada batalha. Ora, os judeus, quando viram que os romanos levantaram o cerco e foram-se embora, acharam-se vitoriosos e pensaram eles que as coisas voltariam ao velho normal. Mas estavam enganados. Passado pouco tempo, novamente voltaram os exércitos romanos a cercar Jerusalém, desta vez comandados pelo general Tito. Este cerco não foi de pouca duração como o primeiro. Este cerco durou anos, onde Jerusalém se viu cercada, Jerusalém se viu sem provisões, onde Jerusalém se viu mergulhada numa crise inimaginável. A tal ponto que, e estou a contar-vos esta história do livro, que está relatada nas primeiras páginas do livro O Grande Conflito, um livro qual recomendo vivamente a leitura. E quem não o tem, por favor, tem o meu mail na descrição, farei chegar às pessoas esse livro de forma gratuita, quem o quiser, ou mesmo nos comentários. Façam como quiserem, mas é uma promessa que vos deixo, enviarei esse livro de forma gratuita a quem me quiser pedir. Mas voltando à história, conta-nos a história então neste livro do Grande Conflito que donzelas que outrora eram mimosas, amáveis e nem sequer pisavam o chão, de repente viram-se, por causa da fome, por causa da falta de alimento, por causa das condições extremamente precárias. A fome, que é a pior inimiga do ser humano, já se costuma dizer, alastrou de tal maneira que as pessoas acabaram por se comer praticamente umas às outras. Então conta-nos que donzelas mimosas que nem sequer a planta dos seus pés tocavam no chão, de repente viram-se mesquinhas, de repente viram-se ladras de comida e a enganar os seus próprios maridos, roubando-lhes a comida deles. Pessoas que eram tementes, que eram respeitadores de seus pais, agora tiravam a comida da boca dos seus pais idosos. Mães que cozinhavam os seus próprios filhos porque não tinham mais o que comer. Era este cenário que Jerusalém viveu no ano 70 da nossa era. Na realidade, este cerco termina com uma entrada furtiva dos soldados em Jerusalém. E, infelizmente, o povo judeu continuava desrespeitando a autoridade romana, pois diz-nos este livro que se eles tivessem rendido, a cidade seria poupada. Porém, na sua obstinação e orgulho, os judeus não se quiseram render. Ainda do alto dos muros da cidade, insultavam os romanos. Tal era o seu orgulho e obstinação. Irritados e com uma cólera incontrolável, os soldados romanos conseguiram entrar na cidade. E diz-nos o relato, e que vai de encontro às palavras que Jesus disse, que daquela cidade não ficaria pedra sobre pedra. E de facto aconteceu. Jerusalém ficou completamente arrasada e os seus habitantes, aqueles que restaram vivos, foram mortos à espada. O que é que esta história tem a ver com os tempos em que vivemos? Reparem uma coisa. Tentem estabelecer aqui um paralelismo. Em 2020 até 2022 tivemos uma espécie de primeiro cerco, onde, na realidade, houve aqui problemas, houve alguns medos, mas, na realidade, este cerco foi levantado. E no momento em que vivemos, no momento em que vocês estão a ouvir este vídeo, vivemos uma época ainda de liberdade, vivemos uma época onde as coisas ainda nos estão como garantidas, os nossos empregos, os nossos direitos, liberdades e garantias. Durante alguns meses, os judeus cantaram vitória.
E pensaram que as coisas, que os romanos já não voltariam, ou que se voltassem seriam claramente derrotados, ou ficavam esmorecidos como eles pensavam que ficaram da primeira vez. Parece que nesta altura em que vivemos, voltaram muitas pessoas à vida cotidiana do antigamente. Parece que esqueceram-se que houve um primeiro cerco. Mas à semelhança do que aconteceu em Jerusalém, o exército romano voltou a Jerusalém e quando voltou, não mais saiu, até arrasar e não deixar pedra sobre pedra daquela cidade. Nós vivemos no intervalo entre dois cercos. E como vocês viram aqui nestas notícias, o cerco está a começar a levantar-se novamente. Este exército maléfico está-se a posicionar para cercar novamente as populações. Novamente vão-nos ser retirados direitos, liberdades e garantias por causa de confinamentos e lockdowns por conta da pestilência. Mas há uma coisa que nós devemos perceber agora. E notem bem aquilo que vos digo, amigos. Se vos digo isto, é para o vosso bem, é porque vos amo. Para que alguns de vocês não pensem que o cerco, quando voltar, será brando como da primeira vez. Não é. Há muitas pessoas que pensam que as coisas não vão ser assim tão más, que as coisas vão demorar a acontecer, que na realidade as profecias cumprem-se lá mais para a frente. Pois deixem de dizer-vos uma coisa. Estão enganados. E se vocês têm esse pensamento, ele não veio de Deus, mas sim do inimigo das almas, para distrair e para manter as pessoas adormecidas, para que venha sobre elas, e estas são palavras bíblicas, repentina destruição. E sabem que esta destruição é repentina porque não estavam à espera dela, porque quiseram continuar com, perdoem-me a expressão, mas com a cabeça enfiada na areia tal qual faz a avestruz, fingindo que nada acontece. Amigos, o cerco que se está levantando neste momento, ele vem e vem para ficar. Este cerco está sendo levantado neste momento nos Estados Unidos da América e noutros países e em breve chegará a Portugal e ao resto do mundo, tal como foi em 2020. Mas este cerco não vai acabar como acabou o outro. Este cerco durará até à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Este cerco não vai acabar até que este mundo esteja completamente arrasado e nas mãos do inimigo. Totalmente. Mais ainda com o que já está. Amigos, não se deixem enganar. É o motivo pelo qual eu estou aqui. Nós teremos problemas com a pestilência, teremos problemas com as alterações climáticas, como já vos disse aqui, teremos problemas com um descanso semanal, que na realidade dizem eles que vem amenizar as alterações climáticas. Teremos problemas com a economia, que nos vai cercar e restringir. Há aqueles que não cumprirem estas regras desta nova ordem estranha que está vindo sobre nós. Todos estes cercos que se estão impondo sobre a humanidade, eles não vão acabar até que se cumpram todas as profecias que estão escritas acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se vocês ainda não tomaram as vossas decisões, ou se vocês estão pensando que as coisas estão lá para a frente, que as coisas estão longe de acontecer, ou que se vão acontecer não será tão mau, tirem esse pensamento da vossa cabeça, porque o que aí vem será uma espécie de Jerusalém parte 2. Já vos falei sobre fome, já vos falei sobre mentiras climáticas, já vos falei sobre problemas, questões económicas que vão condicionar a nossa vida, e agora falo-vos sobre a pestilência. As coisas estão a vir. O cenário está montado. O teatro está prestes a começar, meus queridos. Portanto, se vocês ainda não se decidiram mudar para um lugar seguro, mudar para um lugar onde Deus vos quer que vocês mudem, para um lugar com boa terra de cultivo, para um lugar que tenha uma água própria,
um lugar onde vocês não estejam paredes meias com cidades corruptas, para um lugar onde vocês encontrem paz e autossuficiência. E nestes dias é necessário autossuficiência. Não que a autossuficiência, não que o facto de nós termos provisões próprias nos vai garantir vitória sobre todas estas coisas, porque a vitória sobre todo o mal vem só de uma pessoa, de Cristo. E é aos pés dele que nós encontramos vitória e alento para esta imensidão de problemas que se nos avizinha. Então, meus queridos, não se deixem enganar por estas coisas e fiquem alerta. Façam as vossas provisões de comida apenas por causa da transição. Não sejam sobrevivencialistas. Não é isso que estou aqui a dizer. Quem confia em Deus não é sobrevivencialista, mas também é uma pessoa prudente. Porque a Bíblia nos diz para nós sermos simples e prudentes simultaneamente. Está na hora de vocês fazerem determinadas reformas e darem determinados passos. Passos corajosos na direção da vontade de Deus. Não falo só na questão espiritual, não falo só no preparo da vossa mente, mas falo também no preparo físico. Porque Deus não quer que o seu povo sofra. Então, por isso, nos deixou determinadas diretrizes. E há uma pergunta muito, muito importante também que vos quero fazer hoje. Muitos de nós somos cristãos e vamos às nossas igrejas, e católicas, protestantes, não importa. Agora há uma pergunta que vos quero fazer. É verdade que vos estou aqui avisando destas coisas? É verdade que, na realidade, como nos disse aqui a Bíblia, estas conjunturas andam de volta de nós como leões, buscando tragar-nos, buscando arrebatar-nos para si. Agora há uma questão que vos quero colocar. Todos vocês vão às vossas igrejas, como eu disse, mas porquê é que nas vossas igrejas ainda ninguém vos avisou destas coisas? Parece que nas vossas igrejas pregam-vos a pregação do sono, a pregação do bem-estar, a eterna pregação do amor, de que é tudo um conto de fadas e uma maravilha, e que certos assuntos nem sequer são para ser falados dentro das igrejas porque parece que é pecado. Amigos, as igrejas não servem só para ajoelhar e orar. As igrejas não servem só para cantar hinos de louvor. Todas essas coisas são boas e necessárias. Mas as igrejas são também pontos de refúgio. São torres de vigia contra as investidas do inimigo. E parece que já não há quem assopre a trombeta nos muros de Sião. Parece que nas igrejas já não há quem toque a trombeta e quem dê o alarme, quem dê o sinal. Parece que dentro das igrejas quase é proibido falarmos destas coisas, quase é proibido nós alertarmos o povo para as grandes questões que estão aí, que vão condicionar as nossas vidas de uma maneira estonteante, de uma maneira grandiosa. Parece que nas igrejas pratica-se o evangelho da cegueira e é quase que um tabu falar de determinadas coisas. Coisas essas que iriam ajudar em muito o povo de Deus. Porque sim, nem todos têm acesso à informação, sobretudo as pessoas mais idosas, que na realidade não estão tão por dentro da tecnologia e muitas vezes nem têm tempo, ou mesmo aquelas pessoas que trabalham toda a semana e durante o fim de semana, seja sábado ou domingo, vão às igrejas. Pergunto porque é que padres e pastores se mantêm em silêncio, quando todas estas coisas deviam estar a ser faladas no seio das igrejas e despertar as pessoas para aquilo que aí vem. Amigos, sabem o que é que eu chamo a isto? Uma palavra feia que começa por um H. Essa mesmo, meus queridos. Hipocrisia. É uma hipocrisia por parte dos dirigentes religiosos manterem as coisas, manterem o cumprimento das profecias em segredo. Eles estão escondendo as coisas das pessoas.
Estão agindo, como na realidade, como nos diz a Bíblia, também aí no próprio livro de Ezequiel, estão agindo como cães mudos. Estão agindo como pessoas que amam o silêncio e gostam que os outros vivam na cegueira. Eu não estou criticando ninguém em particular, meus queridos. Ok? Não pensem dessa maneira. Mas estou apenas a levantar esta questão porque ela é pertinente. Os nossos dirigentes religiosos deviam estar nos alertando o seu povo para estas coisas. Eu tenho prazer em estar aqui e fazer esse serviço para vós. Agora, não me dá prazer em continuar vendo pessoas cegas, pessoas enganadas, quando na realidade deviam estar despertas e, por sua vez, despertar outros também. Meus queridos, não se deixem enganar. Aquilo que muitas vezes nós pensamos que não vai acontecer, essas coisas estão sendo trabalhadas por trás. E na realidade vemos que, como vos disse, o cerco se aperta novamente. Parece que também há igrejas e há movimentos que na realidade não são de todo consistentes, não são movimentos genuínos, e no último vídeo vocês puderam perceber isso, onde estes movimentos de reavivamento apenas vão conduzir as coisas a um estado de cumprimento da profecia, para o mau lado, infelizmente. Deixem-me partilhar convosco uma última notícia. Ela diz que isto vem de alguns movimentos de despertamento, estes novos movimentos que, digamos, que estão pela América fora, America's Awakening e por aí fora, onde eles, infelizmente, parece que fazem jus ao seu próprio nome. Parece um bocado estranho dizer isto, mas eles realmente estão despertos, eles estão ativos, eles estão vivendo este despertamento que eles mesmos clamam. E parece que estão mais despertos do que as igrejas católicas e protestantes. Sim, alguns deles são mesmo protestantes, mas parece que estão mais despertos que muitas outras igrejas. Reparem nesta notícia. Diz assim, este é um apelo que eles fazem. Mantenham-se firmes contra as maçãs forçadas, fechamentos e mais picadas de vespa. Parece que eles estão mais despertos do que muitas pessoas. E na realidade, eles estão enganados. Eles estão crendo em mentiras e fomentando mentiras. Como vos clarifiquei um pouco, digamos, no último vídeo. Mas eles estão, parece que estão despertos, parece que estão lutando contra as armadilhas do inimigo, parece que estão lutando contra este conjunto de falácias que caem sobre nós. Parece que até as pedras estão clamando, enquanto os filhos do reino estão calados. Dá que pensar, meus queridos. Teremos novamente lockdowns, teremos novamente confinamentos, teremos novamente prisões, teremos novamente um conjunto de coisas que nos vão atirar para problemas gravíssimos. Muito idênticos àquilo que Jerusalém passou nos últimos tempos, nos últimos dias da sua existência. Amigos, é hora de despertar. É hora de vocês fazerem mudanças e reformas em vossa vida. Não pensem, novamente vos digo, e perdoam-me estar a ser insistente nesta questão, mas as coisas vão acontecer já? Vão acontecer, estão acontecendo já? Vão ser fortes e destruidoras e não vão terminar mais. Façam as reformas que têm a fazer. Mudem as coisas que têm que mudar. Livrem-se das cadeias que vos prendem à sociedade, os vossos empregos, os vossos empréstimos. Desfaçam-se dessas coisas todas. Mesmo que para isso tenham que perder dinheiro, não importa. Quando vocês estiverem em paz, quando vocês tiverem o vosso alimento, vocês vão se lembrar destes meus conselhos. E na realidade vão se lembrar que tomaram a decisão correta. Mesmo que tivessem perdido dinheiro, o dinheiro não importa, meus queridos. A nossa saúde e a nossa integridade física e moral está em primeiro lugar do que muito dinheiro.
Eles querem nos tirar tudo aquilo que temos, a começar pela dignidade e liberdade humanas. Coisas essas que o próprio Deus deu à raça humana lá no Éden. Ao cabo de 6.000 anos, eles querem nos tirar essas coisas todas. Não devemos permitir, meus queridos. Vamos seguir os conselhos divinos que estão escritos na Bíblia, que estão escritos também há alguns livros da autora cristã Ellen G. White, quais eu aconselho a ler, como por exemplo Ida para o Campo, como por exemplo O Lar Cristão. Muitos conselhos extraordinários que estão escritos nesses livros escritos por esta autora cristã, também ela inspirada por Deus. Outro livro que vivamente vos recomendo, chamado Eventos Finais, que conta a história tintim por tintim que nós estamos a vivendo neste momento. Coisas que na realidade foram reveladas e estão reveladas na altura do século XIX e estão neste momento acontecendo como um relógio. Então, meus queridos, não percam a oportunidade, porque, como vos disse, este ano é o último que temos com liberdade. E já vamos a mais de meio. E mesmo este ano, até ao fim, duvido, eu tenho as minhas dúvidas, de que continuaremos com plena liberdade. De qualquer modo, pensem, façam planos e ajam rapidamente, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está para muito breve. Até à próxima e muito obrigado.